E agora chegamos na parte final desse nosso módulo e aqui a gente vai conversar, aliás, vamos treinar algumas questõezinhas, alguns exercícios para a gente fixar bem o conhecimento que nós adquirimos no decorrer desses blocos estudados aí do artigo 5º. Então, sem perder tempo, vem aqui comigo, olha só o que nós temos. Nessa primeira questãozinha, ele diz assim: são direitos fundamentais, aliás, os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua condição especial de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os instrumentos e os mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Em relação a esse assunto, julgue o item que segue. Olha, deixa eu trazer uma rápida informaçãozinha aqui para você, tá? Na prática, o que ele está trazendo aqui para a gente? Ele está trazendo para a gente dois conceitos maravilhosos e basilares para o estudo dos direitos fundamentais. Ele está fazendo com uma diferença rápida entre o que é direito e o que é garantia fundamental. E aí, só uma dica. Não confunda direito fundamental com garantia fundamental. Direito é uma norma declaratória. A garantia é uma medida assecuratória. Enquanto o direito, parece redundante, é o direito de locomoção, direito de informação, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu tenho garantias, que são as medidas assecuratórias. São aqueles que asseguram o direito quando ele for limitado, impedido ou até mesmo cerceado. Por exemplo, eu tenho o direito de locomoção. Se o meu direito de locomoção for impedido, eu tenho uma garantia, o habeas corpus. Eu tenho o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se esse meu direito for impedido, eu tenho o quê? Uma ação popular. Beleza? Portanto, na prática, o que ele nos trouxe foi esses conceitos. E aí ele me diz assim, que os direitos individuais implícitos estão subtendidos nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplo disso o desdobramento do direito à vida. Olha que interessante. Questãozinha também aqui, boa, né? Questãozinha aqui, correta. Marque aqui comigo, questãozinha certa. Cris, eu ainda não entendi. Olha só, os direitos e garantias fundamentais expressos da nossa Constituição não excluem outros decorrentes do regime adotado pela Constituição. Então não pense você que os nossos direitos e garantias fundamentais se encontram apenas no artigo 5º da Constituição ou apenas na Constituição. Nós podemos, inclusive, ter direitos fundamentais, outros direitos e garantias fundamentais, até mesmo em tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados internamente no Brasil, já que o Brasil assinou, ratificou e faz parte desses tratados internacionais. Então, não pense que apenas aquilo que está na Constituição, mas o desdobramento também se configura um direito fundamental. Há alguns anos, acho que foi até em São Paulo também que eu fiz isso, mas há alguns anos eu dei uma palestra que eu tratava exatamente sobre esse tema. Eu dei uma palestra no qual eu tratava exatamente sobre esse tema, dizendo que os nossos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição, tá, são configurados meio que um rol exemplificativo, já que eu posso encontrar outros direitos fora da Constituição e eu chamava-os de direitos fundamentais fora do catálogo constitucional. Isso, porque nós temos direitos fundamentais que estão dentro desse catálogo e nós temos direitos fundamentais que estão fora deste catálogo constitucional. Portanto, questãozinha aqui correta. Beleza? Vamos para mais uma? Mais uma questãozinha. Olha só o que nós temos. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito à reparação por dano material ou moral em caso de uma violação, Marque aqui comigo também questãozinha certíssima, né? Há pouco nós falávamos também sobre esse tema e eu dizia para você que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, observe que a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Portanto, se houver uma ofensa, se houver uma violação desses direitos fundamentais, cabe sim uma reparação, cabe um dano material, cabe um dano moral decorrente desta violação. Tema que eu acho que é interessante, tema que eu acho que é importante sim para a nossa prova, tá? Lembrando mais uma vez que a proteção à honra é autônoma em relação à imagem, tá? A proteção à honra
ela é autônoma em relação à imagem, já que eu posso ofender a tua imagem, por exemplo, sem que isso repercuta em um aspecto criminal, já que quando nós falamos em uma ofensa à honra, a gente faz uma ligação principalmente aqueles crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, mas o uso indevido da imagem eu questiono numa ação civil. Então perceba que a proteção à honra é autônoma em relação à imagem. Eu particularmente sugiro que depois você faça uma leitura do artigo 5º, inciso 10, para gabaritar direitinho essa questão. Beleza? Mas questãozinha aqui, marque comigo, correta. Sem perder tempo, vamos para mais uma. Olha só, nossa, essa questão é maravilhosa, tá? Essa questão é muito boa. E ela diz assim, olha só, tá? Ela diz assim, acerca dos direitos e garantias fundamentais e da cláusula e das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir. Embora a Constituição Federal de 1988 preveja expressamente não distinção entre brasileiros, o próprio Constituinte estabeleceu no texto constitucional hipótese de tratamento distintos entre homens e mulheres. Beleza, vamos só entender isso, tá? O caput do artigo 5º da nossa Constituição, de fato, estabelece que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade de direitos fundamentais. Observe que, de fato, a Constituição assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos estrangeiros e aos brasileiros direitos fundamentais. Essa, de fato, é uma regra constitucional, que não é absoluta. Não é absoluta. E nós já estudamos tanto isso, né? Já falamos tanto sobre isso, porque a própria Constituição dá em diversos momentos tratamento distinto entre homem e mulher, porque quando eu falo no princípio da isonomia, eu tenho que ter em mente a seguinte possibilidade, é tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. É tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Então, quando eu falo desse dispositivo, é importante, aliás, é importantíssimo, é imprescindível que a gente se atente a esta situação, tá? A esta situação. Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Exemplo disso é o que acontece quando se garante uma licença maternidade mais estendida para a mulher e uma licença paternidade mais reduzida para o homem. É quando nós tratamos também de tratamentos diferenciados, por exemplo, no TAF. É quando nós falamos também sobre aposentadoria, idade de aposentadoria de um homem e de uma mulher. Porque como as relações são distintas, o tratamento também tem que ser distinto, tá? O princípio da isonomia é tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Portanto, a questãozinha aqui, ela está correta, tá? Ela está correta, beleza? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma então, né? Essa aqui é muito boa. Tá? Essa aqui é muito boa, nós temos vários dispositivos, eu gosto muito de questões que têm vários dispositivos assim. Na quarta questãozinha, tá? Diante do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, vamos marcar a questão correta, né? Ele diz assim, letra A, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização prévia e em dinheiro. Vamos só lembrar comigo. No caso de desapropriação por necessidade, utilidade pública e interesse social, aí a indenização será prévia, justa e em dinheiro. Mas no caso de um iminente perigo público, a autoridade pública pode se utilizar da propriedade particular, cabendo uma indenização ulterior, posterior e condicionada, se houver dano. Se não houver dano, nem indenização há que se falar aqui. Portanto, questãozinha tá errada, né? Questãozinha aqui equivocada, tá bem? Olha só mais uma. B, tá? Na letra B, ele diz assim, a criação de associações na forma da lei das cooperativas depende de autorização, depende de autorização estatal, sendo, contudo, após a sua Constituição, vedada a intervenção do Estado para o seu funcionamento. Não esqueça de uma coisa, tá? Quando nós falamos
sobre associação, reunião, sindicato, partidos políticos, todos eles independem de uma autorização estatal para a sua criação. Então perceba, a criação de uma associação independe de autorização. Independe de autorização, até pela lógica. Uma associação é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, se é uma pessoa jurídica de direito privado, independe de autorização estatal, autorização pública, né? Portanto, questãozinha também errada. Olha aqui mais uma, olha aqui mais uma. Ele diz assim, ó, letra C, né? Na letra C. Ele diz assim, todos têm direito a receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral, né, ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ainda que seu conteúdo possa causar risco à segurança da sociedade e do Estado. Aqui é errado, olha só. De fato, todos nós temos direito de receber informações de órgãos públicos, informações essas que podem ser coletivas, gerais, né? No entanto, tome cuidado, porque nós temos exceção, ressalvado quando o sigilo ele for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o artigo 5º, inciso 33, é que vai abordar essa temática sobre o sigilo, sobre a exceção do sigilo. O sigilo é a exceção. A regra é que os atos públicos, óbvio, sejam publicizados, tá? Na letra dele diz assim, ó, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e mandado de segurança, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Veja só comigo, tá? Observe que nós temos aqui uma outra irregularidade aqui. Nós não vimos ainda os remédios constitucionais, mas aprenda uma coisa. Os habeas são gratuitos e os mandados são pagos. Os habeas são gratuitos e os mandados são pagos. Habeas corpus e habeas data, gratuito. Mandado de segurança, mandado de junção, são pagos. Portanto, mais um item aqui também errado. E só nos resta marcar, de fato, a letra E, né? O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Até pela obviedade, tá? Até pela obviedade. Porque perceba, neste caso, tá? Nesta situação, observe que como é que eu vou ser acusado, como é que eu vou responder um inquérito se eu não sei nem quem está me acusando? Até para que eu possa propor, apresentar as minhas defesas, né? A minha ampla defesa, meu contraditório. Portanto, de fato, marquei comigo a letra E de eu vou passar nesta prova, tá? Vamos para mais uma questãozinha? Olha essa. Um tema que eu particularmente aprecio, um tema que eu particularmente acho que pode ser cobrado na sua prova, diz respeito à liberdade de crença. O direito à liberdade de crença inclui o de aderir a uma religião, tá? Na verdade, não só de aderir a uma religião, mas de aderir a uma religião, de mudar, né? Ou até mesmo de não ter direito, de não querer ter religião. Então, esse ó, não engloba, letra A, não englobando o direito de realizar culto. Não, a liberdade religiosa protege inclusive o local de culto e as suas liturgias. Por se tratar de um direito de crer em algo, não engloba o ateísmo. Não, na minha liberdade religiosa eu posso ter ou posso não ter, eu posso acreditar ou não, é liberdade. E na liberdade eu tenho escolhas, eu tenho opções, portanto é errado. O de mudar de religião e ainda de não aderir a religião alguma ou até mesmo de ser ateu. Marca aqui comigo, letra C, né? O do exercício do culto, desde que seja em local privado, não, pode ser público também, né? Numa praça pública, né? Não englobando a liturgia, não. Olha só, vamos entender comigo uma coisa, tá? O artigo 5º, inciso 6º, quando aborda essa temática acerca da liberdade religiosa, nos garante uma amplitude desse direito, de ter, de não ter, de mudar, de até ser ateu, tá? Porque a Constituição me garante uma inviolabilidade, mas ao mesmo tempo uma liberdade. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu particularmente acho que a abordagem desse tema pode cair na sua prova diante de tantas situações que a gente vem presenciando nos últimos anos acerca da intolerância religiosa. Observe que o nosso Estado se configura um Estado laico. E por ser um Estado laico, todos nós temos a liberdade
para termos ou não uma crença religiosa. Mas essa liberdade não deve ser imposta pelo Estado. É uma liberdade nossa, é uma liberdade individual. Beleza? Portanto, marquei aqui comigo letra C. E eu tenho aqui mais uma, só para a gente finalizar, tá? Só para a gente finalizar. Ela diz assim: em virtude da disciplina constitucional das liberdades de associação e reunião, outro tema que despenca aí nas nossas provas, tá? E aqui, cara, quando a gente fala de liberdade de associação e liberdade de reunião, a leitura obrigatória, eu vou até juntar os dois, tá? Porque ficam na mesma sequência, o artigo 5º, do inciso 16, que trata sobre reunião, e do inciso 17 até o inciso 21 é o que aborda ali a associação, tá? Então, olha só o que nós temos. Em virtude da disciplina constitucional das liberdades de associação e reunião, vamos marcar a questãozinha correta. Na letra A, ele diz assim: ninguém será compelido a associar-se ou manter-se associado, salvo em caso de filiação de entidade sindical, nos termos da lei. Questãozinha já errada, tá? De acordo com a nossa Constituição, ninguém pode ser compelido, traduzindo, ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. Ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. Se liga nisso daqui. Questãozinha errado, né? Então imagina só que nós tivéssemos aqui uma associação. Ah, Cris, olha, eu entrei na associação, mas eu entrei, mas não atingiu as minhas expectativas, não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu almejava, acho que vou sair. Não, você não pode sair, não. Ninguém pode ser obrigado a se associar, ninguém pode ser compelido, obrigado a permanecer associado. E essa regra um é para a associação como é para o sindicato. Olha aqui mais uma. Ele diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, exceto para fins de utilização de partido político. Meu bebê, não existe esta exceção, né? Não existe esta exceção. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedado o caráter paramilitar. Tá? Questãozinha errada. Na letra C, ele diz que a realização de reuniões pacíficas independe de autorização, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente apenas na hipótese de haver uma outra convocação para o mesmo local. Né? A questãozinha está mal elaborada, né? FCC, né? Porque é o seguinte, observe que de acordo com a Constituição, todos nós podemos nos reunir de forma pacífica, sem armas, em local aberto ao público. Isso independe de autorização, mas depende de um prévio aviso à autoridade competente para não frustrar uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e data, tá? Eu vou colocar aqui, tá mal elaborada, para ver se eu encontro algo melhor. Na letra D, ele diz que as associações poderão ter suas atividades suspensas por autoridade administrativa, né, por autoridade judicial, né, competente, embora a dissolução dependa de decisão judicial. Não é isso que a Constituição fala. A Constituição fala lá no artigo 5º, inciso 19, aqui já está absurdamente errada também, né? A Constituição Federal, ela estabelece que as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou podem ter suas atividades suspensas por decisões judiciais. No caso da dissolução, precisa de um trânsito em julgado. Então, se for para uma associação ter suas atividades suspensas, isso será feito por decisão judicial. Se for para dissolver a associação, decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Portanto, o item errado, né? Depois ele me diz assim, ó, é vedada a intervenção estatal no funcionamento das associações e cooperativas. Beleza. Embora sua criação está sujeito, embora a criação das últimas esteja sujeitas nos termos da lei. Perfeito. Essa aqui é o que mais se aproxima. Olha só o que nós temos. Eu vou até pegar aqui o dispositivo, rapidinho, tá? Sobre as associações, eu encontrei em algum lugar aqui. Pronto, olha só. Ele diz, a criação das associações na forma da lei e das cooperativas independem de autorização. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Então perceba que a questão mais próxima, de fato, da legalidade é a letra E. É vedada a intervenção estatal para o funcionamento das associações e das cooperativas, embora a sua criação
nas últimas, né, esteja sujeita à forma da lei. Beleza. Marque aqui comigo a letra, né, a letra e esse apenas, né, apenas daquela, né, você coça ali a orelha, tem alguma coisa estranha aqui. De fato, a mais próxima da realidade é a letra E, com base no artigo 5º, inciso 18, tá bem? Meus amores, olha só, eu deixo aí disponível para vocês o meu e-mail, prof.cristianolopes@gmail.com, e deixo também o meu arroba no Instagram pra gente tirar dúvida, bater um papo, conversar. O que tiver no meu alcance, contem comigo. Aliás, se não tiver no meu alcance, eu já digo logo, eu subo um banquinho para alcançar e ajudar você, tá bem? Queridos, batemos nossa meta sobre direitos e garantias fundamentais, sobre direitos e deveres individuais e coletivos. No próximo encontro, a gente já tem outro assunto importante para conversar, tá bem? Qualquer coisa, estou aqui à sua disposição. Beijo no coração.